Obrigado, Paulo. Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcia. Eu quase que falei no primeiro culto da manhã, boa noite, né? Porque geralmente eu estou no culto da noite, quando eu falo, boa noite, comunidade da Vila. Agora não, agora eu já estou mais acordado. Provavelmente não vou cometer os mesmos erros do primeiro culto. Olha que privilegiados que vocês são. Mas é uma alegria muito grande estar aqui pela manhã, estar aqui com você, Márcia, com você, Marcos, e poder compartilhar da palavra de Deus naquilo que compõe a maior parte do Novo Testamento, que são correspondências, cartas. Quando a gente olha para o Novo Testamento e se pergunta, poxa vida, como que esse conjunto de documentos foi escrito? Gente se correspondendo, gente mandando cartas. E a carta que a gente lê hoje, ela tem uma questão peculiar, uma questão particular. Como algumas outras cartas, a epístola de Paulo aos Filipenses, ela é escrita de dentro da prisão. E de dentro da prisão, Paulo parece dar a nós algumas dicas de que ele está ali precisando ver algo mais do que meramente o sol nascer quadrado, precisando ver algo mais do que meramente a vida de preso. Ele parece colocar no texto que a gente vai ler uma determinada expectativa de uma notícia boa que venha da comunidade de Filipos, dos cristãos filipenses. Então hoje nós vamos ler Filipenses no capítulo 2, se você já quiser ir abrindo aí, você pode adiantar. Mas a verdade é que uma pessoa encarcerada, uma pessoa presa, mas qualquer um de nós possui dias em que a gente só quer uma notícia boa. Tudo que a gente quer às vezes a gente pede a Deus, às vezes a gente só pensa, mas acorda de manhã, sabe que o dia vai ser difícil, ou tem convivido com dores, com sofrimentos, e pensa, poxa vida, Deus, hoje eu só queria, nem sei o quê, mas só queria ouvir uma boa notícia. Talvez você já tenha acordado assim algum dia da sua vida, talvez você esteja passando por isso nesse momento, e se você for muito jovenzinho, muito novinho, muito privilegiado, isso ainda não aconteceu, mas eu não quero ser o portador das más notícias. A vida humana ela é complexa, ela é feita muitas vezes desses dias, como vivemos num mundo caído. Talvez um dia, ou provavelmente um dia, você vai passar por essa situação. Puxa vida, eu só queria saber alguma coisa nova, que trouxesse um pouquinho de alegria para esse dia aqui que está tão difícil. Às vezes nem é resolver aquele problema que nos trouxe a dor. Às vezes nem é a ausência daquele sofrimento atual. Mas uma noticiazinha boa me ajuda a lembrar que lá fora faz um sol. Me ajuda a lembrar que as lentes da dor não são as únicas lentes pelas quais a gente pode enxergar esse mundo. E a gente aguarda por isso. O texto que a gente vai ler, que está em Filipenses 2, nós vamos ler de 1 a 12... é um texto em que Paulo parece depositar uma parte dessa esperança, ainda que encarcerado, já um pouco alegre, uma esperança de que dá para ter uma alegria maior se uma boa notícia vier. Então eu gostaria de te convidar para me acompanhar na leitura de Filipenses capítulo 2, nós vamos ler juntos de 1 a 12. E Paulo diz assim, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Profundo, né, gente? Será que tem essas coisas nas quais a gente possa se apegar? E pensa aí, Paulo encarcerado, Paulo preso. E na prisão, acho que é bastante legítimo alguém que está numa reflexão íntima, e dentro dessa reflexão íntima, a pessoa se questiona. Paulo está trazendo isso à tona no texto, ele está escrevendo isso.
Será que tem alguma motivação por estar em Cristo? Será que tem alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Paulo parece responder afirmativamente às próprias perguntas que ele fez. Tem jeito sim. Portanto, então, completem a minha alegria. E como? Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes. Que vocês não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Deus abençoe a sua palavra lida. Um coração encarcerado, uma pessoa atrás das grades, busca consolo, conforto, motivação na resposta de uma comunidade. E aí eu queria perguntar, primeiro para você, Marcos, depois para você, Márcia, qual foi a última vez que você se viu precisando ser consolado? Quando você mandou essa pergunta aqui, eu fiquei pensando, a gente precisa bastante, várias vezes, né? Mas daí a gente tende a pegar um consolão, né? Assim, aquele consolo mesmo. E esse ano, esse primeiro semestre desse ano foi um semestre que eu digo que no meu ministério pastoral, esse ano, o ano que vem eu vou fazer 25 anos de ministério. E esse primeiro semestre foi o semestre mais difícil ministerialmente da minha vida. Ou eu travei um chefão novo nesse jogo, ou eu brinco que eu parei de brincar e comecei vou ter que agora levar a sério esse negócio, porque acessei algumas coisas do ministério pastoral que eu não tive essa experiência antes. Então foram uma sequência de 3 episódios que aconteceram ministerialmente, mas na vida, que me desestruturou a tal ponto que eu não só pensei, mas falei para alguns, e eu vou sair do ministério. Eu sei que para vocês, a gente até viveu um tempo bom de série, e eu tentei disfarçar bem para vocês, porque a gente conta as fraquezas depois que passa, não durante, pelo menos para a igreja, né? Para os amigos a gente conta durante. E eu lembro que uma das coisas foi que, e essa é a vantagem de ter na equipe pastoral amigos de 20 anos, de 15 anos, foram lá em casa, os pastores, e deram a desculpa que era um churrasco, e foi um tempo que, mesmo com churrasco bom do Zé, a gente foi um tempo de consolo do coração.
não só meu, de alguns também, era um tempo muito difícil. E foi um tempo assim que para mim, se eu estou aqui hoje, eu quero agradecer aos meus amigos de ministério. Eu lembro que e eu, quando estou em crise, eu tenho dois caminhos que eu tomo automaticamente. Ou eu entro numa tristeza profunda e me fecho, e eles sabiam disso, ou eu empino a carroça, como se diz em Goiás. Eu não sei se vocês sabem o que é empinar a carroça. E algumas vezes eu empinei carroça, em reuniões e encontros, e eu via no olhar dos meus amigos dizendo assim, você não está bem, né, Marcos? Por isso que você está dando bronca, por isso que você está... E eu acho que foi importante isso. Eu não tenho problema de abrir minhas fraquezas com quem caminha comigo. O meu problema é outro, é comportamental mesmo, assim, de às vezes ser mais difícil, mas já que tá... E ali eu fui consolado. Fui consolado, ouvi coisas que eu não queria ouvir, mas que precisava ouvir, e ouvi coisas que eu queria muito ouvir, e que só um grupo de pessoas que caminha há muito tempo comigo poderia dizer. Eu confesso que eu fiquei pensando o que eu ia falar sobre o consolo, porque assim, nos últimos anos da minha vida eu tenho sido muito consolada em várias situações que eu passei na vida. Mas como o Marcos falou, né, um consolão assim, que foi um momento assim, eu diria o mais difícil que eu passei na minha vida, foi porque eu enfrentei um divórcio muito, muito difícil. Até falo que acho que não existe divórcio fácil, né? Mas foi muito difícil aquele momento que eu passei. E eu pensava muito nas minhas filhas, 2 filhas, e eu pensava, Deus, eu não dou conta, né? Eu não vou conseguir enfrentar tudo isso. E eu me senti tão mal, assim, tão pequena, tão quebrada, né? Assim, destruiu assim o meu mundo, o meu castelinho foi desmoronando. Eu fiquei parecendo assim uns caquinhos, sabe, tudo no chão assim. Eu me sentia fracassada, eu me sentia eu usava até essa expressão assim, eu me sinto um lixo mesmo, como se fosse um churume mesmo, aquela coisa que não vai servir, né, mais para nada. Assim, eu estava muito, muito mal. E para me levantar, eu falava, Deus, né, me ajude aqui. E na minha comunidade cristã, 7 amigas Deus colocou na minha vida. E essas mulheres, elas me sustentaram cada dia da semana. Na segunda-feira tinha uma que mandava uma mensagem, uma oração, um carinho, uma força. Na terça, na quarta, e assim ia e voltava na segunda. E eu não conseguia absolutamente nem fazer oração. Eu ficava, Deus cuida, né? Porque eu sempre falava, Deus cuida melhor do que a gente. Então, Deus cuida, porque eu não estou dando conta desse deserto. E eu senti Jesus me abraçando e me carregando e me consolando, o Espírito Santo consolando através dessas mulheres que me abraçavam todos os dias. E aí vinha o pranto à noite e de manhã eu tinha o sorriso, né? O pranto se tornou em riso, mas porque essa comunidade, essas mulheres me abraçaram todos os dias. E eu fui abraçada por Jesus todos os dias. Gente, diante dessas histórias, eu brinquei no primeiro culto e agora também que eu nem me sinto confortável para contar a minha, que eu tinha uma história um pouco bobinha para contar, e essas são dores reais, são sofrimentos de verdade. Não que a minha não fosse dor real, mas pequena perto dessas. E diante de dores reais e de sofrimentos de verdade, é necessário enfatizar a busca por uma voz de consolo, de encorajamento, de ajuda, de motivação. Ela é legítima e importante. No nosso ambiente protestante histórico, reformado, presbiteriano, calvinista,
a gente, às vezes, subestima o poder de uma palavra de afirmação, de apoio, de ajuda, de encorajamento, de motivação. É discurso motivacional, é palestra para afagar o ego. Fulano só quer amaciar aí o teu coração. Não, peraí, gente, calma. Existem dores e sofrimentos reais que a gente atravessa, que a gente passa, e que nesses momentos é absolutamente legítimo e mais necessário que haja ajuda externa e mais do púlpito para que a gente seja capaz de passar pelas situações, elaborá-las, entendê-las, talvez num processo até ser capaz de enfrentá-las. Às vezes a gente olha para a situação, para o sofrimento, para a dor, para a questão que nós estamos a tentar resolver e nem querer olhar para ela a gente quer porque nos falta força. Seres humanos limitados que somos, frágeis como somos, falta. Entretanto, se há necessidade de um discurso de encorajamento, se há necessidade de algo que nos seja motivacional, se há necessidade de ajuda para que a gente possa atravessar essas circunstâncias, duas coisas no texto e nos relatos que nós escutamos saltam aos olhos e ouvidos. A primeira delas é que esse apoio, esse conselho, essa ajuda, tanto no texto quanto nos relatos, não se dá sozinho, de modo individualista, num quarto, numa experiência transcendental, na qual eu me encontro comigo mesmo e me encontrando comigo mesmo, acabo me encontrando com Deus, então força, acorda, vamos todo mundo levantar 5 horas da manhã e tomar um banho frio que dá certo. Aí talvez a crítica a determinados tipos de motivação e pregação caiba. Tanto no texto, quanto nos relatos que a gente escutou. O apoio, a ajuda, a força para atravessar veio sim de uma experiência transcendental com Deus que acontece por meio da ação do outro, da profunda relação humana, do entregar-se a um outro que tem conosco a mesma mentalidade, que tem conosco uma concordância de que o que há de mais importante para nós é o Evangelho e é Cristo. Nessa experiência comunitária transcendental de concordância em Cristo, encontramos motivação sobrenatural e um encorajamento que não é nosso. E, nas palavras de Paulo, alguma alegria que até já está lá, pode ser completada. Perceba a esperança que Paulo deposita nos irmãos de Filipos. Essa igreja, os filipenses, diferentemente de algumas outras que a gente já leu as cartas, essa é uma igreja digna de elogio. Essa, se você me permite a expressão, essa galera é uma galera que está ganhando. É uma turma elogiável. Que você olha para o momento que eles estão vivendo como igreja e diz, opa, isso aí é igreja, hein? Que beleza. Quando você compara Filipos com Corinto e tudo que precisa arrumar da imaturidade dos coríntios, quando você olha para os eventuais conflitos das diferentes igrejas espalhadas em Roma, quando você olha para os Gálatas e quão rapidamente eles se afastaram da mensagem do Evangelho que Paulo havia ensinado, a comunidade de Filipos, cara, esses caras são muito bons. São muito bons. E Paulo parece depositar neles uma esperança de ter uma alegria mais completa. E aí vem a segunda coisa que salta aos olhos, tanto nos relatos quanto no texto. E a segunda coisa é a seguinte: diante dessa comunidade vencedora,
diante dessa igreja bem-sucedida, Paulo não olha para os grandes feitos, para as grandes conquistas, para as grandes vitórias, como eventual fonte de esperança para se consolar. Há alguma consolação no amor? Existe alguma coisa que a gente possa chamar de comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição? E Paulo poderia olhar, e veja, perceba como esse é um erro que nós cometemos, e às vezes as palestras motivacionais nos levam a esse erro. Eu ouvia um pastor americano esses dias, e ele contava, a gente que é pastor, a gente vive com alguns momentos dos mais sombrios das vidas das pessoas, é verdade. E ele contava então dos momentos dele em hospital, em leito de hospital, e dizia assim, eu nunca vi ninguém num leito de UTI sonhando ou querendo as grandes conquistas que teve na vida. Veja, o problema não é buscar motivação, nem existir um palestrante motivacional, mas onde ele está colocando a motivação? Onde ele está colocando a vontade, o desejo da gente acordar, como diz a expressão, né, com sangue no olho? O pastor dizia então, eu nunca vi ninguém num leito de UTI dizendo assim, olha, me traz o meu diploma da universidade, difícil de entrar e muito mais difícil de sair, que eu fiz, que eu quero dar uma última olhada nele. Ninguém diz isso. O contexto era de americano, era de gringo, não fala tanto com a gente, mas vocês já viram um filme de gringo, então vocês vão entender do que ele está falando. Ninguém no leito de morte me diz, traz aí os meus troféus do ensino médio que eu quero dar uma olhada neles de novo. A gente não tem tanto essa cultura, mas nada contra uma cultura que valoriza os esportes e ser mais atlético. Inclusive, este que vos fala precisa um pouco mais dessa cultura, obviamente. Mas ninguém, nos últimos momentos, ou nos momentos mais duros, que podem ser os últimos, mas a gente não sabe, ninguém pede os troféus da adolescência. Ninguém fala assim, pastor, você pode imprimir a minha página do LinkedIn para eu ler uma última vez? A pessoa quer os filhos. Às vezes a pessoa quer mudar, ela quer uma máquina do tempo para mudar a história do que ela fez com um ou dois desses filhos. Às vezes ela só queria ter a mãe ao lado. Pastor, eu só queria minha mãe. E a minha esperança é que daqui a pouco eu estou me juntando a ela, porque ela já não está mais aqui com a gente. Percebe que os verdadeiros motivos de acordar de manhã cedo e viver a vida, e os verdadeiros motivos para que a gente entenda como a vida é e como ela deve ser vivida, eles não são assim tão efêmeros quanto um troféu, como uma conquista. Você já reparou que gente que se consola e tenta se confortar nas suas grandes vitórias é gente muito triste? Às vezes a gente não verbaliza, a gente não fala, a gente só se olha entre si com um canto de olho, como quem já entendeu o que está acontecendo, quando aquela pessoa ainda não chegou na sala, mas a gente já sabe que ela vai chegar, porque antes dela chegar, chegou o currículo. Já viu gente assim? Que o sobrenome do cara são seus grandes feitos, ou da mulher, são suas grandes vitórias, suas grandes conquistas. E todos nós sabemos que essas pessoas, eu sou fulano que fez isso, que fez... Quando a pessoa já falou demais de si, a gente percebe, tem um vazio enorme aí que essa pessoa precisa completar com essas informações que são propícias na entrevista de emprego.
são propícias, sei lá, quando você vai dar uma palestra, mas mesmo assim, o cara que é realmente completo, a hora que vai dar uma palestra, ele fica meio constrangido se a mini biografia dele já não é mais mini. Está muito longo esse negócio. Precisa tirar um pouco. Infelizmente, quando nós ouvimos as grandes estratégias de conforto e de consolo que nos circundam e que possivelmente circundavam a comunidade de Filipos dentro da sua cultura greco-romana, as estratégias de conforto e de consolo frequentemente eram os louros de uma glória. Como que a gente sai desse buraco? Conquista uma vitória logo ali. A gente transforma, às vezes, a própria igreja na fonte disso. Eu vim à igreja para quê? Para conquistar a minha vitória. Tá, eu não quero fazer essa crítica especificamente hoje. Porque se a gente está numa igreja que não funciona desse jeito, você não vem aqui para conquistar a sua vitória, a gente também não escapa da realidade de que ao nosso redor tem gente prometendo outros tipos de vitórias, um tanto seculares muitas vezes, para que a gente saia dos determinados buracos. E aí, depois que a gente alcança, o que acontece? Aquele buraco que a gente tinha medo de olhar continua lá. E enquanto eu conquistei, não estava olhando. Como é que fica? E então, Paulo nos surpreende caminhando na direção inversa. Não é apenas uma direção diferente, gente. Paulo caminha numa direção inversa. Olhou para o cara do currículo grande e percebeu que naquela arrogância do grande currículo o que existe é vazio e tristeza. Que tal buscar a saída e o consolo e a alegria mais completa na humildade? Que tal entender que o que vai fazer com que eu seja mais contente não é que essa comunidade de Filipos se glorie naquilo que ela fez até agora. Eu vou me alegrar, diz Paulo, se vocês forem uma comunidade de verdade. De gente de verdade que se ama de verdade. De gente que não tem nos seus próprios interesses o fim último, nem se julga maior do que ninguém. De gente, como diz o texto, que não é egoísta, nem tenta, olha só que curioso, nem tenta impressionar ninguém. Quão triste é a vida de quem é prisioneiro. Veja, Paulo está preso, literalmente atrás das grades, e escreve essa carta. Eu me atreveria, alegoricamente, a olhar para esse texto e dizer: o verdadeiro prisioneiro é aquele que vive a prisão de sempre tentar impressionar alguém. Verdadeira prisão é essa. Trabalhem juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E o resultado disso necessariamente será uma comunidade mais humilde. Quando a gente começa a trabalhar juntos com um só propósito, Deus começa a trabalhar, e Deus começando a trabalhar, o resultado inevitável é mais humildade. Vou contar uma história que eu acho que eu já contei aqui. Se não contei, fica sendo a primeira vez, ou pelo menos a primeira vez de quem não escutou a primeira. Eu estava pregando numa igreja dessas que é mais, como é que eu posso dizer? Dessa que o pessoal é mais extravagante, vamos colocar desse jeito assim. Eu gosto, tá, gente? Às vezes essas comunidades mais assim completam a minha alegria. Tem um glória, um negócio assim, né? Eu preguei num evento lá, e aí depois da mensagem, num dado momento do evento, tinha um espaço de perguntas e respostas. O que é terrível pra gente, porque a gente nunca sabe o que vem, né? Tem uma outra coisa libertador de uma prisão, que é dizer, não sei. E aí veio a pergunta assim, lembre-se, eu estava numa comunidade dessa, mas... Como é que eu posso... a Márcia me ajudou no primeiro culto, mas sapatinho de fogo, pode ser. E aí vem a pergunta assim, como que eu faço para saber
que é Deus falando comigo e não uma voz da minha cabeça. Aí eu li aquilo, li em voz alta. Falei, olha, eu sou presbiteriano, não sei. Eu falei, não, deixa eu responder sério isso daqui. Deixa eu responder isso aqui a sério. Experimenta ir e fazer discípulos, e trabalhar, e botar a mão na massa, e ver Deus agindo, e ver pessoas sendo transformadas, e ver gente que era ruim se transformar em gente tentando fazer o bem. Ainda meio ruim, mas tentando fazer o bem. Que eu sou presbiteriano. Ver gente com família destruída e agora com família consertada. Experimenta sair em missão e ver isso tudo acontecer. Quando acontecer, a resposta vai ser óbvia. Quem foi que fez tudo isso? Eu que não fui. Eu, limitado, frágil, impuro, imoral. Eu fiz essas coisas? Não foi. Só pode ter sido Deus. É nessa alegria de ver Deus agindo que Paulo quer se completar. Olha, Filipenses, o que eu quero ouvir a respeito de vocês é que Deus esteve agindo. Para isso, tenham em vocês o mesmo espírito, a mesma atitude, o mesmo pensamento, se você quiser, o mesmo sentimento. Já deu para perceber que essa palavrinha é difícil de traduzir para o português. Cada Bíblia aí vai trazer um negócio. Aqui a gente leu diz atitude. Que houve em Cristo Jesus. De sendo Deus não se apegar a isso. É essa atitude de ser humilde. Agora, tem um perigo nessa coisa da humildade. A gente pode confundir essa coisa da humildade com um lance assim de ser, sabe, o humildezinho? Que não aspira a nada, que não envisiona nada, que não sonha nada. E nisso ele está dizendo, não, mas é que eu sou humilde. A gente corre esse risco. Eu não sei, Márcia, que quando se fala em excelência, o cara já tem um frio na espinha, porque excelência é coisa de gente que está querendo aparecer. Excelência é coisa... Não, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser pequenininho aqui no nosso canto. Eu não sei, Márcia, se isso já te incomodou como me incomoda. Sim, já. Eu achei até difícil responder isso, eu fiquei pensando, né? Quando a gente se coloca nessa situação de humilde, assim, não é aquela velha frase, né? Me orgulho da minha humildade, né? Mas quando a gente se coloca nessa situação, às vezes a gente também começa a se vitimizar, e não é o caso, né, da gente se vitimizar. Até porque quando Jesus propõe para nós a questão da gente ser humilde e também fazer tudo com excelência, a gente tem que fazer, sim, tudo com excelência, o melhor que a gente for fazer para o Senhor. Aonde a gente estiver, no trabalho, em casa, na igreja, onde a gente estiver, a gente tem que fazer o melhor. E fazendo o melhor não significa que Você pode, que nem o Fontana falou, né? A gente vai receber elogios com isso. Mas a gente tem que tomar esse cuidado da gente não se vangloriar com isso, mas também a gente ter a atitude de humildade, mas não de querer se orgulhar disso também. Então, é meio difícil isso, eu acho. Na verdade, eu acho bem difícil. Mas o que o Senhor propõe para nós é um convite de ser servo, e não de Senhor. Então, quando nós somos servos, aí eu acho que muda, porque a gente está servindo, a gente está cuidando, a gente está proporcionando ao outro... ou a igreja, ou a nossa empresa, onde a gente trabalha, tudo com excelência, fazendo para o Senhor, numa posição de servo. Para mim, esse negócio de humildade, ou ainda conectando na pergunta do consolo, lá da primeira pergunta, eu lembro que
num dos encontros que a gente teve, quando eu estava, de certa forma, passando por um momento de dificuldade ou em crise, os meus amigos ficavam querendo falar as minhas qualidades. Quase, não, Marcos, imagina, você é tão tal coisa, você é tão tal coisa. E aquilo me irritava muito. Porque eu queria que vocês me elogiassem quando eu estou bem, não quando eu estou mal. Quando eu estou mal, eu não quero. Parece assim, eu não estou falando isso porque eu quero ouvir uma afirmação. Você é bom, você... Não, cara. Talvez eu estou passando nisso, talvez porque eu já sei disso. Eu sou bom, mas isso não é suficiente. Ser bom não é suficiente na crise. E ser bom, ou alguma qualidade que eu tenho, não era suficiente. Então, assim, e aí eu não sei se eu... E isso é verdade. Assim, eu estava até conversando com você, Fontana, eu não sei se depois é bom fazer isso, porque mesmo eu não gostando, e eu estava, de certa forma, como aí, talvez era o óbvio precisando ser dito, calma, vai passar. Sabe, quando... Eu acho assim, para mim, essas coisas assim, quando morre alguém vem e fala, não, ele está num lugar melhor. Eu sei, mas para de falar essas coisas. Ou você está com bebê em casa. Nossa, sabe uma coisa que me irritava? Agora já estou desabafando. Sabe uma coisa que me irritava muito? Bebê em casa, ou está quase tendo bebê grávida. Dorme bastante, hein? Porque depois vocês não vão conseguir dormir. Que tipo de conselho é esse? Dorme bastante como se desse para dormir. Então, assim, essas coisas... Como pensar, assim, eu nunca gostei desse tipo de palavra, que é a verdade, mas assim, é um jeito de querer amenizar. Então, assim, existe isso, mas existe também o negócio do quando você fala, você conecta com a pessoa. Eu sei o que está aí, eu sei suas virtudes, e mesmo assim eu sinto a dor com você. Então, não sei se eu ajudei ou Você está bem agora? Estou bem. Por isso que eu estou falando. Isso daí eu aprendi com a Brené Brown. Não foi nem com a Bíblia. Só compartilha depois que está bem. Então você foi muito bem agora também, tá bom? Eu elogiei você quando você está bem. Falando sério agora, gente... O elogio é importante também. Uma palavra que nos afirma é importante para a gente sair do buraco. Agora, esse texto aqui, ele contém um elogio que ele é o grande elogio, chave para toda essa conversa que a gente está tendo a respeito de humildade. E que é um elogio que a gente não percebe como elogio, porque não parece elogio para adulto. Tá? É o seguinte, se eu digo que você prega muito bem, Marcos, isso é um elogio propício para um adulto. Se eu viro para a Márcia e falo, Márcia, você tem um jeito de falar que exprime muito carinho quando a gente conversa, e isso é verdade. Isso também é um elogio propício para adulto. Agora, tem alguma idade, da infância para a adolescência, ou da adolescência para a vida adulta, que eu não sei qual idade que chamar alguém de obediente já não é mais um elogio. Obediente é um elogio propício para criança. Ou talvez, se eu chegar para você, Marcos, e falar assim, poxa, Daniel está muito obediente, hein, Marcos? É um elogio para ele e para você junto, né? Agora, vai ter uma idade dele, sinto lhe informar, que se alguém chegar assim, chegar para o Gustavo e falar, Gustavo, gosto de você, que você é um cara muito obediente. No nosso contexto cultural, não cabe mais. Em algum momento ele tinha que ter tido autonomia, sabe? E tem, né? E tem. Só que Paulo está elogiando Jesus aqui por ser obediente. Jesus era adulto. E está dizendo que a gente tem que ser também. E ser obediente é o que nos faz sermos humildes, sem que sejamos humildezinhos. Vou explicar o que eu quero dizer para vocês, contando uma pequena história que eu vivi há pouco tempo. Então, nas semanas que se passaram, eu fiz uma viagem, eu fui a Portugal visitar algumas plantações de igreja. E uma das coisas que me incomoda é essa história de pregador ir para a Europa e voltar alarmado e fazendo terrorismo com a igreja aqui no Brasil. Os templos estão virando boates, o que é
parcialmente verdade, tá? Os templos estão virando boate, o cristianismo na Europa está acabando, está morrendo. E veja, o que me incomoda não é nem ele dizer isso, é a gente parar por aí, porque às vezes ele diz mais coisa e a gente tapa o ouvido porque ele diz depois. Ah, porque a Europa está morrendo, a Europa está acabando. E eu vou lá e visito essas plantações de igreja em Portugal. Igrejinhas pequenas, 20 pessoas, 30 pessoas. E o que eu vejo ali são comunidades absolutamente vivas, de gente crente. E aí eu me recuso a pensar, o cristianismo na Europa está morrendo. E esses caras? Gente que está indo para a igreja, Paulo, sem ter essa voz e esse violão e essa composição tua aí. Estou te elogiando porque você está bem. Gente que está indo para a igreja sem uma pregação excepcional, é um comecinho de trabalho. Numa condição que de fato é culturalmente hostil ao cristianismo, essa pessoa está lá apegada à fé. Talvez o que a gente sinta saudade ou quisesse ver fosse o poder, o troféu, as conquistas de entrar nas grandes catedrais e ver ali o evangelho sendo proclamado. Que seja, eu quero isso, de verdade eu quero. Não tem problema querer isso. O problema é achar que o cristianismo só está vivo se tiver isso. A história da arte, a arquitetura desses lugares é extraordinária. É pra gente se admirar mesmo. Mas eu não posso dizer que pela falta dessas coisas, o evangelho está morrendo num lugar. Não quando eu olho para um pastor em Faf. Eu nem sabia que existia uma cidade chamada Faf. Uma aldeia. E o cara diz, cara, não tem igreja evangélica lá, precisa ter, então vai ter. Mas e como é que vai sustentar? Porque é pouco. Não sei, mas vai ter. E aí ele pega o púlpito que não tem, um monte de madeira que foi jogada no entulho. Ele mesmo, o pastor, vai lá, serra as madeiras, pole, inverniza, transforma. É o púlpito que ele fez, que está ali. De Portugal, depois eu fui para Londres. E às vezes a gente valoriza mesmo essas grandes coisas e tal, né? E aí eu fui pregar numa outra igreja. E aí quando eu estava subindo no púlpito, eu ouvi um rapaz ali dizendo, cuidado, hein? Nesse púlpito aí já pregou o Martin Lloyd Jones, olha lá o que você vai falar. Eu falei, caiu, hein? Cristianismo realmente, na Europa está morrendo, né? Isso que eu ia falar. É maravilhoso o legado de Martin Lloyd Jones. A gente não tem que pisar em cima disso. Pelo contrário, é incrível. Mas será que é isso que completa a alegria de um coração que quer estar cheio de algo que não seja vazio? Não, o que completa a alegria é esse cristianismo vivo, de gente querendo viver a fé. Agora, Faf, eu visitei a igreja num dia que não tinha culto. Então, o plantador me mostrou ali o púlpito, as cadeirinhas vazias. Dava para ser cadeira melhor? Um dia vai ser. Não tem problema. Mas eu quero voltar, e como eu voltei, que eu estava com o coração dolorido por causa de algumas dessas nossas dores, Marcos. Eu quero voltar com um coração alegre, porque o que eu vi lá foi vida, gente sendo transformada de verdade, com uma alegria completa. Porque naquele lugar tem gente vivendo o cristianismo vivo. Isso ali em Faf. Em vez de dizer, eu volto da Europa, vendo os grandes templos que se transformaram em bar. Não, vendo um pequeno estabelecimentozinho comercial, que agora virou igreja. A igreja na Europa não está morrendo, ela está mudando.
Agora, mais impressionante do que FAF foi Viana do Castelo, desculpa. Em Viana do Castelo eu prego. E nessa noite que eu prego, o meu coração tem alegria completada por uma comunidade viva em torno de uma criança. 25 pessoas, gente. 25 pessoas, num lugar simples, gente pobre. Claro que pobre em Portugal é diferente, claro, do que a miséria que a gente tem aqui no Brasil. Mas 25 pessoas reunidas em torno de uma criança. Eu estou ali pregando, essa criança está correndo. Imagina, Marcos. Correndo, gritando, ela começa a jogar uns objetos. Difícil pregar desse jeito. A criança especial, gente. Que a igreja escolheu acolher, que a igreja escolheu se juntar em torno dela. Ela está correndo, ela está fazendo o auê dela. Pastor, desculpa que a criança fez isso enquanto o senhor pregava. Sabe o que é? A gente faz a cada 15 dias o culto aqui, mas a cada 15 dias na casa dessa família. Para que essa criança esteja acolhida. Meu amigo, você me pedir desculpa por um negócio desse. Isso é maravilhoso. Isso é vida, isso é alegria se completando no coração. Imagina daqui 10 anos eu chego lá e o jeito de completar a minha alegria é ver essa igreja com 200 pessoas. Não quero saber de 200 pessoas, quero saber da Maria. Quero saber daquela menina. É isso que é eterno. É aquela vida ali. As cadeiras confortáveis nos servem, é bom, é gostoso. O ar-condicionado é bom, estou com um pouco de calor, inclusive. É bom, precisa ter, né? Mas o que é eterno é aquela vida ali. Aí a pessoa ainda completa e diz assim, não é que hoje ela teve que vir porque hoje ela ia ser batizada. Aí você para e fala assim, caramba, deixa eu, na minha vontade às vezes de desistir do ministério, deixa eu rebobinar e começar do começo, porque eu redescobri aqui. Por que eu comecei? Deixa eu rebobinar, voltar do começo. E como que essa história nos diz o que é humildade? Uai, só uma comunidade obediente. Obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa obediência não nos resta alternativa a não ser rir das grandiosidades desse mundo. Os grandes feitos, as grandes conquistas, elas são risíveis perto de uma comunidade viva. E não me resta alternativa a perceber que quem faz essas coisas não é nenhum de nós falível, limitado. É o Espírito Santo de Deus. Então eu vou ser arrogante do quê? Não tem nada. Obediência é humildade. Humildade é obediência. Obediência é transformação do outro. Obediência é carinho. Humildade é amor. Existe alguma coisa, ainda tem chance de compaixão, Marcos? Vê gente humilde fazendo as coisas sendo obediente, que não humildezinho, não é pobrezinho, gente muito ousada, isso sim. Gente desafiando a cultura, gente fazendo igreja onde é difícil. E a gente vê o extraordinário de Deus. Que a gente possa ver o extraordinário de Deus na medida em que a gente obedece. E que assim a gente não seja humilde na marra e forçado porque é desagradável, mas simplesmente porque, como diz o reverendo Vadislau Gomes, as agridoces cadeias da graça nos alcançaram, nos dobraram e nos permitiram ver que Deus é bom demais. Seja encorajado por isso no meio da dor. Seja motivado por isso no meio da dor.